Shalom, shalom, shalom. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Quero declarar uma segunda-feira do extraordinário na vida de vocês. Estamos iniciando mais uma live Café com Palavra. Super live Café com Palavra. Como é bom, amados, estar aqui toda segunda-feira às 7 horas da manhã com todos vocês. Essas lives estão sendo um grande sucesso, essas lives estão sendo extraordinárias. Muitas pessoas que estão participando dessas lives estão me chamando no privado, estão agradecendo por esse momento, mas eu que agradeço a todos vocês por estar aqui todas as manhãs, na segunda-feira, ouvindo essa live Café com Palavra. E eu te convido agora, manda esse aviãozinho aí, vai, para umas 7 pessoas que o Espírito Santo colocar no teu coração. Eu te convida pessoas para entrar contigo agora nesse momento, para estar participando dessa live, que eu sei, amados, essa live ela tem um propósito, o maior propósito é iniciar o primeiro dia da semana, deixando a primícia de Deus em primeiro lugar. E eu te convido agora mesmo, manda um aviãozinho aí, vai, para 7 pessoas que o Espírito Santo colocar no teu coração. Vamos lá para a gente começar essa live, para a gente começar iniciando o dia de trabalho na segunda-feira, deixando a primícia de Deus em primeiro lugar. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus, Ele é em primeiro lugar na minha vida, na sua e de todos aqueles que verdadeiramente vivem essa palavra de Deus. Porque a palavra, ela é viva e eficaz, então nós precisamos viver, precisamos praticar essa palavra. Não podemos ser só ouvinte, mas temos que ser verdadeiramente praticante. Então, eu convido a você agora a enviar aí 7 aviãozinhos aí para 7 pessoas que o Espírito Santo colocar no seu coração nesse momento. Eu tenho certeza que ele já está lhe incomodando aí agora. Ela tem que ser anunciada. A palavra de Deus ela tem que ser entregue. A Bíblia diz e nos ensina para nós cumprir o ID de Jesus na nossa vida. E o que é o ID, Sidney Cordeiro? ID e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui nessa manhã de segunda-feira, anunciando as boas novas de Cristo na minha vida e na sua. Então convido a você, envie essa live agora, envie esse link aí, envie esse aviãozinho para 7 pessoas que Deus está falando no seu coração agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está lhe incomodando. Então vamos lá, vamos convidar aí 7 pessoas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe incomodar nesse momento, para você estar convidando aí 7 pessoas para vir ouvir essa palavra, ouvir o que Deus tem para me entregar, a mim e a você que está aí comigo nessa live. Café com Palavra, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. E eu quero dizer para vocês que nós temos 2 convidados aí, muito especial hoje. O Luiz Carlos, né, que daqui a pouco ele está entrando aí conosco. E temos também o Damasceno, é um grande homem de Deus, pastor, um homem fervoroso na palavra, também radialista. E ele está entrando conosco, daqui a pouquinho ele está aí conosco. Então, fica atento. Daqui a pouco ele está trazendo uma palavra poderosa da parte de Deus. Eu tenho certeza, Marco, que vai edificar o seu coração e também vai edificar o meu, que estou aqui ouvindo e recebendo mais do Senhor. Eu convido a vocês, vamos mandar esse aviãozinho aí para as pessoas que o Espírito Santo está direcionando no seu coração. Isso é semear na vida das pessoas. Isso é plantar. Então, tudo que você plantar essa manhã, pode ter certeza que você vai começar a colher à tarde e amanhã você vai estar colhendo os frutos que você plantou hoje. A gente colhemos aquilo que a gente planta. Então, planta na vida de pessoas. Não seja tímido. Não tenha medo, amado. Porque o medo não vem de Deus. A Bíblia diz que Jesus não deu espírito de medo, mas sim de ousadia e trepidez. E eu quero dizer para vocês, o tema da nossa live hoje é renovação da mente. Nós precisamos renovar nossa mente. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, a partir do versículo 1, diz: rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste atenção, a palavra de Deus está dizendo que precisamos renovar a vossa mente. Se você não permitir a renovação da sua mente, você não vai viver o extraordinário de Deus. Pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, queridos, queridas,
Você e eu não vai viver o extraordinário de Deus se você não permitir a renovação da sua mente. E quem tem que permitir isso é você e eu. Nós precisamos permitir a renovação da vossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente para viver o extraordinário de Deus. Se você não permitir a renovação da sua mente, você não vai viver o extraordinário de Deus. Se você não permitir passar pelo processo da renovação, você não vai viver o extraordinário de Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você está na igreja, você está lendo a Bíblia, você está cultuando, mas se você não permitir a renovação da mente, você não vai viver o extraordinário de Deus. Mas eu creio que nessa manhã, essa super live, Café com Palavra, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, eu tenho certeza que a sua mente vai sair mais renovada nessa manhã, mas eu quero dizer para você, querido, não só é esse momento, você precisa ter aquilo constante todos os dias, que Paulo diz nas suas cartas, o que alimenta mais é o que vai vencer. Então você precisa alimentar mais a sua mente com a palavra. A palavra, ela renova. A palavra de Deus, ela renova. Se você prestar bem atenção nesse versículo 2 de Romanos 12, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos viver o extraordinário de Deus quando nós renovar nossa mente, quando nós buscar mais a palavra, quando nós se encher mais do Espírito Santo, quando nós permitir que a nossa mente seja renovada. Então, essa é o tema da live de hoje, Café com Palavra, renovação da mente. Eu tenho certeza que eu irei sair daqui, e todos vocês que estão aqui comigo irão sair daqui com a mente renovada. Eu quero apresentar aqui para vocês meu grande amigo, meu irmão, pastor, radialista. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Eu sei que Deus tem algo poderoso através de você para nos entregar esta manhã. Então, seja muito bem-vindo, amado. Está com a palavra, seja guiado. A paz do Senhor, meu querido amigo, Cordeiro, homem de Deus, evangelista aí do rádio, das mídias sociais. E com esse vozeirão, você também está enquadrado aí dentro da equipe dos radialistas e dos comunicadores. Eu já falei com você pessoalmente, tá? Eu só gostaria de confirmar se o áudio, o som está saindo bem aí, está conseguindo captar bem? Está ótimo aqui. Para mim está tudo ótimo aqui. O áudio está muito bom. E bom. assim, só falando, essa voz é do Senhor Jesus. Mas agora eu estou de frente de um radialista, viu, minha gente? Observe só a voz desse homem aí. Vocês agora vão ouvir a voz do Espírito Santo através desse homem. Deus seja louvado por isso, né? Que o Espírito Santo venha nos guiar. Então, cumprimentando o nosso grande amigo, o irmão Cordeiro, que é meu amigo, né? Conhecemos há pouco tempo, mas parece que já foi, como diz o inglês, a long time ago, há muito tempo atrás, né? Mas é Deus que faz estas coisas, né? Também cumprimentando você, claro, você está conectado e muitas pessoas conectadas aí com esse Café com Palavras, que já é tradicional nas segundas-feiras, a partir das 7 da manhã. E esta é uma proposta muito boa, porque é na segunda que a gente começa, né? Enquanto muitos estão aí com atividades outras, né? Chegando a segunda-feira, muitas vezes com ressaca. Então a gente vem cheio da graça de Deus nos cultos anteriores, já de domingo, nas outras ministrações da semana. E ainda para reforçar, ainda tomar um cafezinho com palavras aí, é muito bom esse café espiritual. E o tema que você trouxe também é muito bom. Muito importante. Eu quero, antes que me esqueça, parabenizar também o Luiz Carlos, né? Estará esse empreendedor aí que vai, daqui a pouco mais, assim que eu concluir a minha tarefa aqui, a minha convocação, o Luiz Carlos vai entrar. Um abraço, Luiz Carlos, onde quer que ele estiver, né? Conectado aí. E a toda a sua audiência, a todos aqueles que já participam. Bem, o tema é muito interessante, nobre Cordeiro. Não tem como esquecer o teu nome, né? Por uma razão muito especial. Que esse tema fala da nova vida. Nova vida. Olha só, vale a pena ler de novo, né? Eu sempre costumo dizer que o tema A Bíblia Fala tem um programa que eu gosto de escutar, às vezes até os reprises, que chama, o nome é intitulado Através da Bíblia, na HCJB. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir através da Rádio Transmundial. Então tem um programa lá que é intitulado Através da Bíblia. Isso significa que a Bíblia, por si só, ela já fala. Quando nós abrimos a Bíblia, começamos a ler a palavra,
sem nenhum comentário, ela por si só, ela transmite uma palavra poderosa. É através dela que o Espírito Santo de Deus nos inspira para falar. Até porque a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é inspirada. O autor dela é o Espírito Santo de Deus. Então, fala sobre a nova vida. Eu vou ler aqui, novamente, você já leu reiteradas vezes aí na introdução do programa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, algumas versões diz pelas compaixões ou pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que aqui não é só o sacrifício. O sacrifício ele tem que ser agradável. Você certamente que está nos assistindo, você, Cordeiro, recorda que o rei Saul chegou um momento que ele quis apresentar um sacrifício para Deus. Só que o sacrifício que ele apresentou não era um sacrifício agradável. Muito pelo contrário. Aquele sacrifício foi uma afronta aos olhos de Deus, porque não caberia a ele. Ele não era a pessoa indicada, preparada, consagrada para apresentar aquele sacrifício. Então, o sacrifício, ele tem que ser agradável. Eu gosto muito dessa palavra. E ele tem que ser vivo. Um sacrifício vivo, santo, agradável e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse rogar aí, tem uma expressão aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia Sagrada, eu vou até ler aqui. Esse rogar, a aplicação que dá aqui para nós na prática, o nome dele no grego é parakalo. Literalmente significa, no grego parakalo, a palavra rogar, que chama-se chamar ao lado para uma vida comprometida. Olha só, quando ele roga, ele está nos chamando ao lado. E no mundo que nós estamos vivendo, nós temos que tomar uma posição. Não nos colocarmos ao lado do mundo, mas ao lado de Deus. Ele nos tira daquela posição, nos coloca ao lado, isso ele fala, roga, ele está rogando, ó, vem para cá, eu preciso falar contigo, nós precisamos ter uma conversa com você. Este lugar aí não é condizente com o que você está vivendo. Então ele chama ao lado, a palavra rogar. Rogo-vos pelas misericórdias ou pela compaixão de Deus. E é interessante nesse versículo tem uma palavra aqui também, em Romanos 12, que é a palavra apresenteis, que vos apresentei. Primeiro ele roga, ele chama ao lado, ele pede para que a gente se apresenta em sacrifício vivo, santo e agradável. E olha só o que eu encontrei aqui. Eu gosto de ir na derivação, na etimologia da palavra, que apresenteis aqui no grego já é parastesai. Parastesai no grego significa receber desafios. Pode ter a conexão ou a conotação de colocar-se à disposição ou submeter-se à vontade de Deus. Olha só que coisa linda. Então, ele nos chama essa palavra para um desafio, para que vos apresenteis. Um desafio, colocarmos à disposição do Senhor. Que bênção de Deus. E é interessante que é comum, irmão Cordeiro, a gente ouvir dizer, olha, Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que eles chamam. E isso é uma grande verdade. Mas a gente pode adicionar nisso também. Claro, nós sabemos que Deus chama, Deus capacita, mas o que Ele quer de nós é a nossa disposição. Aleluia. A nossa disposição. Assim como você está se colocando à disposição, esses instrumentos, essas ferramentas aí, que é a mídia social em favor do reino de Deus, o seu tempo, você já se levanta preocupado em iniciar uma semana maravilhosa, consagrada. Você está consagrando o início da semana e nessa segunda-feira para Deus. Você está se colocando à disposição de Deus. Então, mais do que estar preparado, é estarmos disponíveis. Marque bem essa palavra. Né? Preparado é uma coisa. Pode até ser que haja pessoas até do outro lado nos assistindo, dizendo, poxa, mas esse pastor, o vocabulário dele não é tão perfeito, a aparência dele está faltando luminosidade onde ele está, devia ser mais claro, devia escolher um ambiente
mais adequado, assim como o cordeiro está lá, né? Atrás, a gente está vendo aquele pano de fundo ali, Adonep, ô Adonep, ô mais da terra, né? Louvado seja Deus. Então, eu não estou dizendo que há pessoas fazendo algum tipo de crítica nesse sentido da forma que ou eu ou você está se apresentando, porque somos cobertos de defeitos, né? Não somos perfeitos. Mas há pessoas que ele fica sentado ou assentada no banco do espectador. Ele fica na expectativa, ele fica na plateia, assistindo, e é até melhor do que eu. Né? Tem pessoas que têm uma capacidade impressionante, né, na comunicação para dizer, olha, se eu estivesse no lugar de fulano, de ciclano, eu me apresentaria de uma forma diferente. Eu me posicionaria de uma forma diferente. Eu traria um tema relevante diferente. Só que ele tem tudo isso na cabeça, tem todo o conhecimento. Você está conseguindo entender a ideia? Ele tem toda a capacidade que não é dele, que Deus deu para ele, que Deus preparou para ele se colocar tudo isso, investir no reino de Deus. Mas sabe qual é o problema? Ele não se coloca à disposição. Não, eu não estou muito afim. Hoje não dá, eu tenho outros compromissos. Né? É muito difícil para mim, eu até sei fazer, mas é muito sacrificioso assumir essa posição, tomar essa posição. Então, Deus, essa palavra, se colocar à disposição, com sacrifício. Quando a palavra de Deus diz, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, porque somente com a mente renovada, transformada, nós poderemos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a nossa mente turbada, com a nossa mente contaminada, nós jamais conseguiríamos ter a noção de entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você quiser interferir, aí levante a mão e fique à vontade, Cordeiro. Fala, fique à vontade, tá? Eu sei que você está bem atento. Hein? Seja guiado. Estou só recebendo aqui, viu? Deus seja louvado por isso. Queria te ver que a audiência é bastante aí. Muitas pessoas aí dando uma mãozinha, um amém. Que Deus abençoe a cada um desses seus internautas, aí, desses participantes que estão ouvindo, tomando este café espiritual. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, transformai-vos. A ideia que nos vem aqui, meu amigo Cordeiro, é todos que estão assistindo essa live. Eu penso na metamorfose de uma borboleta, ou seja, de uma lagarta, antes de se tornar uma borboleta. Não é fácil. Ela tem que estar dentro daquele casulo ali, ela tem que romper aqueles laços, aqueles fios, né, de seda, né, que a seda é tirada dali. Olha quanta coisa boa sai ali do próprio casulo. Mas ela tem que romper aquilo ali, para ela poder ter a liberdade de conquistar o espaço, né? Enfim, então ela tem que romper. Isso envolve sacrifício, a transformação. E é uma coisa completamente diferente, é uma transformação completamente radical. Quem olha uma borboleta com as suas asas coloridas não diz que aquilo era apenas uma débil lagarta que estava se batendo ali, né, andando, depois se enrolou tal nos fios, criou um casulo para se transformar numa linda, bela borboleta. Que maravilha! Olha que transformação. Então, essa é a ideia. Jogando isso para o lado espiritual, eu vejo que o nosso grande amigo lá, o Luiz Carlos, um abraço, Luiz Carlos, homem de Deus que está ali do outro lado, conectado também. Então, olha só, gente, que coisa maravilhosa. A transformação da borboleta. Depois nós vamos levar isso para o lado espiritual. A princípio, ela está trancafiada. Tem alguém que está com o... Está dando interferência aí, viu, Luiz? Um abraço, pastor. Eu estava tendo um problemazinho aqui com a internet. Sim. Então... Está dando interferência aí, viu, Luiz? Tá, eu só pediria o microfone, então, só para a gente concluir, que fosse cortado o microfone para não entrar, tem uns ruídos secundários aí, não o ruído da fala do nosso amigo lá, que é agradável, que ela chega assim num momento bom, ouvir a voz do Luiz Carlos lá, é muito bom, Luiz Carlos, um abraço, querido, Deus te abençoe, e te use poderosamente daqui a pouquinho, né? Eu sei que ele está numa expectativa grande aí, e Deus tem algo no coração dele aí para transmitir, e vai ser um prazer, viu, Luiz? Vai ser uma benção de Deus. Então, voltando ali para o lado da borboleta, primeiro vem os desafios, vem o sacrifício, vem o trabalho, mas depois que ela se liberta do casulo, ela visita
os mais esplêndidos jardins. Olha que coisa linda, mas ela teve que passar por um processo. Ela vai galgar as alturas, né? Visita os mais belos jardins, vai ter contato com as mais belas flores, variadas, variadíssimas flores, onde aquela borboleta vai estar ali, se alimentando do néctar, né? Sentindo o perfume das flores e ainda prestando um grande trabalho, que é o trabalho da polinização, gerando assim muitos frutos para a glória de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu dei uma olhada no meu relógio assim, que as coisas de Deus são maravilhosas. A gente começa a falar. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: conversa de crente, quando alguém visita a casa dele, um ex-prefeito lá de uma cidade interiorânea aqui de Santa Catarina, o meu amigo Antônio Rames, e quando alguém visita a casa dele, está na hora já de descansar, do repouso, porque a conversa do crente é boa mesmo. Gente, vamos parar por aqui, porque conversa de crente não tem fim. E é verdade, porque a gente só traz coisas boas, coisas maravilhosas. Mas vamos aqui para a palavra, né? A palavra de Deus. Esse texto que você escolheu aí, Cordeiro, é muito maravilhoso. Apresentei, nós só estamos no primeiro versículo aqui, já quase todo o tempo. Pelas misericórdias de Deus, que eu apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vem o tópico aqui que foi escolhido. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não vos moldeis com este mundo. A forma está ficando difícil, viu? A forma desse mundo aqui não está sendo fácil para o cristão. Mas com a graça de Deus, eu e você, nós somos mais que vencedores para romper com este século, com as tradições, com o formato deste mundo decaído. Louvado seja Deus. A questão aqui é não se conformar, é não se deixar levar, é não se deter com este mundo, com o que o mundo oferece, com o modelo que este mundo oferece, né? Não se conformar, senão as pessoas vão se moldando aos poucos. E esse conformismo, ele não acontece de uma hora para outra. Ele vai por mas isso é um detalhe só. Isso aqui não tem problema, não chega a atingir o todo. Mas esse detalhe vai buscando outros detalhes, aquilo vai se ampliando, daqui a pouco a gente está lá, envolvido, né? Com que ele foi no sistema deste mundo, que é fora dos padrões divinos, da proposta que Deus tem, que Deus nos escolheu, que Deus já nos tirou de lá. O que vamos fazer lá se Deus já nos tirou de lá? Ah, pastor Damasceno, irmão Damasceno, mas eu estou nesse mundo, eu não posso sair daqui, claro. Mas nós não somos contaminados por ele. Quando a oração, quando Jesus ora, a sua oração, né? Aquela oração maravilhosa de Jesus, que ele roga pelos seus discípulos: não os quero que tire, não quero que tire-os do mundo, mas que livre do mal. Olha a própria oração do Senhor Jesus, que ele nos colocou aqui para fazermos a diferença, para falarmos do seu amor, para levar a palavra que transforma, que traz vida e vida abundante, essa palavra de paz, amor e esperança. Ainda eu gosto muito de comparação. Conformar, né? Você vai se conformando com pequenos detalhes. Daqui a pouco ele está dentro do sistema. Cuidado, não cedas. Tem até um louvor: tentado, não cedas, porque ceder é pecar. Vamos para a ilustração daquela tradicional ilustração do sapo, né? Quando ele é pequenininho, você jogar numa aguinha morna ali, ele, tá gostoso aqui, ele vai se acomodando. Mas se você liga ali o lume, né, do fogão ali, o lume, né, e começa a aquecer, ele vai se acostumando. Para ele é inofensivo. A hora que ele percebe, ele já está morto, né, pelo calor. A água começa a ferver, ele já está aniquilado, porque ele se acomodou, ele se conformou. A princípio ele achou que estava tudo muito bem, estava morninho, não se percebeu até que ele foi totalmente destruído. Então, nós devemos tomar essa posição de não nos conformarmos, não nos moldarmos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Amados, concluindo aqui essa live, que o meu tempo já está finalizando praticamente, eu quero convidar você a tomar uma posição, a se colocar à disposição do reino. Mesmo que você talvez não tenha toda aquela capacidade que você gostaria de ter, mas o Senhor te usa assim como você é. Ninguém tem um ditado que diz que ninguém sabe tanto que não tem mais o que aprender. E ninguém sabe tão pouco que não tem mais o que ensinar. E aqui a palavra de Deus é a regra de fé. É o manual da vida. É aqui que nós extraímos os mais preciosos tesouros da palavra do Senhor. É Deus que nos capacita. Ele tem capacitado a você, a mim, a cada um de nós. Mas não vamos ficar nos conformando só pelo fato de Deus ter nos dado essa capacidade. Vamos nos colocar à disposição do reino do Senhor. Vamos sair pelas ruas, pelos valados, pelas mídias sociais, nas igrejas, nas praças, nos jantares, em qualquer ocasião e oportunidade que você estiver, que você receber, que Deus te oportunizar, para que você seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor e possa transmitir a palavra que transforma, a palavra de vida, essa palavra poderosa. Nós não podemos transformar, mas o Espírito Santo de Deus, que é vivo, que é maravilhoso, que é poderoso, que está em nós, que habita em nós, ele nos capacita e nos dá graça para transmitir a sua palavra. Aleluia. Um alto poder germinativo. A palavra de Deus é uma semente que tem alto poder germinativo. Quando a gente compra aquela semente para semear, quem mexe com hortaliça, o lavrador, né, que está acostumado a plantar, a colher, a regar, a cuidar das plantações da sua lavoura, ele sabe que a semente que se compra aqui é difícil, a semente que todas elas 100% irão germinar. Tem até uma observação ali, né, para o lavrador, dizendo, olha, essa semente tem a capacidade de germinação dela, a capacidade é 80%, 90%, mas 100% é muito difícil comprar uma semente para germinar 100%. Mas esta palavra, semente, que é a palavra de Deus, não se perde uma. Ela é 100% germinativa. Desde que encontre um terreno acolhido, um coração bom, receptivo para receber a palavra de Deus. Então pregue a semente, semeie, ensine, vai atrás das almas preciosas, avisando, exortando, para que elas saiam da posição que elas estão, deste mundo, para que elas sejam transformadas, para que suas mentes sejam totalmente, radicalmente transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para viver a vida que Deus quer para mim e para você. Uma vida que nós nos colocamos, isso é uma vida de consagração e de agradecimento ao Senhor. É isso que Deus quer de nós, por tudo que Ele já tem feito. Se nós olharmos os capítulos anteriores de Romanos, a gente vai se deslumbrar, vai se deleitar com tantas promessas, com tantas bênçãos que recebemos nos capítulos anteriores do livro de Romanos. Mas aqui, no capítulo 12, ele chama para uma reflexão, para nós tomarmos uma posição, de nos colocarmos à disposição do Senhor, com a mente renovada através do poder do Espírito Santo de Deus. E assim nós vamos experimentando a cada segundo, step by step, passo a passo, minutos a minutos, segundos a segundos, tempo em tempo, nós vamos entendendo que esse é o caminho. E o Espírito Santo de Deus, ele, se nós agradarmos a Deus, ele vai testificar, ele tem prazer de testificar no nosso coração, de saber que nós estamos no caminho certo, fazendo a sua vontade nesses tempos difíceis do fim. E assim eu concluo esta palavra e gostaria, com a permissão do Cordeiro, de fazer uma brevíssima oração aqui. A oração é breve, mas ela é poderosa, se você crer, porque ela é no nome do Deus que transforma, que liberta e que dá a vida. Amém. Querido e precioso Deus, nós estamos na tua presença. Está aqui eu, o Cordeiro, teu servo Sidney, também o Luiz Carlos, lá do outro lado. Nós estamos aqui, eu sei que não estamos brincando aqui de fazer mídia, nós estamos aqui brincando de televisãozinha, aqui não. Isso aqui é um compromisso sério, Senhor. O Senhor colocou no coração do teu filho, do irmão Cordeiro, todas as segundas-feiras, Pai, aqui ele está juntamente com sua equipe, transmitindo a tua palavra,
uma palavra de vida, uma palavra que alimenta, que nos fortalece, que nos deixa prontos para enfrentarmos uma semana de desafios, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar cada um daqueles que estão nos acompanhando nessa live. Senhor, que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, falar aos nossos corações e nos esclarecer, Senhor, naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos ser transformados, Senhor. Transforma-nos. Que nós não venhamos, Senhor, a nos acomodarmos com este mundo, com os moldes, com o modelo, com este sistema, Senhor, que está chegando ao fim, que a Tua volta se aproxima, mas que possamos estarmos sempre despertados através do Teu Espírito Santo e, acima de tudo, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, guiados pelo Teu Espírito Santo, como diz o Cordeiro Damasceno. Deixa Deus te guiar, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui, Senhor, diante dessas câmeras, dessas ferramentas sociais, para dizer que Tu és bom, que só o Senhor cura, só o Senhor liberta dos nossos traumas, de dentro para fora. Só o Senhor liberta, só o Senhor tem a capacidade de nos transformar e de nos deixar alertados, avisados e preparados para não nos contaminarmos com este mundo, Pai. Abençoa todos. Se houver enfermidades, cura. Olha, irmão Cordeiro, eu creio que pessoas vão testificar de curas. Eu creio no nome do Senhor Jesus. Pessoas que estão nos assistindo vão testificar. Irmão Cordeiro, Jesus me tocou. A graça de Deus me alcançou. O Espírito Santo de Deus falou comigo e operou na minha vida. Eu creio. Receba a cura, meu irmão. Receba a cura. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite na área espiritual, física, mental, que é o propósito desta live, da mensagem de hoje. Também na vida financeira. Que Deus te dê sabedoria de gestão nas vossas empresas. Receba a bênção de Deus, receba o esclarecimento, receba a luz e a presença e a graça do Espírito Santo de Deus. Seja transformado para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, meu irmão Cordeiro. Amém, amém. Damasceno, que palavra poderosa, meu irmão. Que gratidão pela sua obediência, por receber esse convite. Esse convite está aqui trazendo palavras da parte de Deus. Quero aqui agradecer pela sua obediência, né? Pela palavra. E é isso, irmão. A renovação da mente, ela é importante nós permitir essa renovação, porque essa renovação, ela depende de nós. Se eu não permito a renovação da mente, jamais eu vou viver o extraordinário de Deus. Então, essa renovação, como Paulo diz, né? Precisamos renovar a nossa mente, né? Eu acho muito, muito forte, né, essa passagem de Romanos 12, 2. Mas se você for lá para Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo, ali nos Efésios, ele estava ali falando para homens de Deus, para mulheres de Deus, a pessoas que já estavam ali lendo, ouvindo, aprendendo, recebendo mais do Senhor. Mas ele ali nos Efésios, ele diz: eu não cesso da graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do vosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança, a razão do vosso chamamento e a riqueza da glória da sua herança dos santos. Paulo está dizendo ao povo dos Efésios: ei, eu vejo que vocês estão congregando, eu vejo que vocês são um povo de fé, eu vejo que vocês vêm lendo a Bíblia, mas estão me faltando sabedoria. O que é que Paulo está dizendo? Ei, falta vocês renovar a mente ainda, porque vocês não estão vivendo ainda o extraordinário de Deus, porque vocês não permitem a renovação da mente. Eu acho muito forte, meu irmão, essa passagem, porque Paulo estava ali pregando para o povo de Deus. E ele está dizendo: eu oro para que Deus conceda um espírito de sabedoria. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos, a todo tempo, estar pedindo espírito de sabedoria, E você vai lá em 2 Crônica, quando Deus apareceu com a Salomão, ele diz: dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Então a sabedoria, ela vem após que você renova a mente. Não tem como eu e você viver o extraordinário de Deus se nós não permitirmos a renovação da mente.
Não tem como você viver o extraordinário de Deus sem você renovar a sua mente, sem você largar os passados, hábitos, costumes, crenças limitantes do seu passado, e às vezes até, eu estou sentindo essa direção de falar aqui para vocês, às vezes tem pessoas aqui nessa live que tem coisas lá quando era ainda criança. De repente tem algo que sofreu lá no seu passado, uma crença limitante que hoje está impedindo você viver o extraordinário de Deus. Mas eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo está lhe incomodando. Dizer assim, viva o extraordinário de Deus. Permita que eu renove a mente, porque a palavra de Deus diz. Quando está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo. Então, não tem como eu estar querendo viver o novo de Deus sem ter que abrir mão do passado, sem ter que abrir mão do velho. Não tem como eu andar em comunhão com o Espírito Santo se eu não me esvaziar de mim mesmo. Se eu não jogar fora tudo aquilo que a minha mente, muitas das vezes, traz a lembrança de algo que não edifica, algo que não é a vontade de Deus. Então, Romanos 12, 2, esse versículo é muito forte. Eu quero, meu irmão, não falei isso para você ainda, mas eu tenho vai fazer 4 anos agora esse mês. Todos os dias eu leio Romanos 12, 2 e Mateus 6, 33. Todos os dias. E o Espírito Santo não mandou parar ainda. Não mandou. Todo dia eu leio esse versículo e continuo lendo todo dia. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver. Mateus 6, 33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vos acrescentará. Então nós não podemos ter simplesmente ouvir, pregar, mas nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que ser praticantes dessa palavra. E para ser praticante, nós precisamos praticar todos os dias, como Paulo disse. Eu morro para mim e renasço para Cristo todos os dias. Isso quer dizer o quê? Renovação da mente, renovação dos costumes antigos e hábitos antigos. Então, quero passar a palavra aqui para o nosso irmão Luiz Carlos. Luiz Carlos Felipe, eu sei que está com um problemazinho ali com a internet, mas o Espírito Santo está pronto, meu irmão. Seja guiado aí. Tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra poderosa através de você. Seja guiado. Está com a palavra, meu irmão. Amém, amém, meu irmão. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, porque devido a esse problema na internet, eu não sei como é que está o áudio aí para vocês. Estão me ouvindo bem? Excelente. Não só ouvindo, mas vendo muito bem. Com toda essa... Uau, então tá bom demais. Glória a Deus. Deus é bom. Teve um problemazinho aqui na internet, mas já foi repreendido para a honra e a glória do Senhor Deus. Amém. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Sidney, pelo convite, tá? Obrigado, pastor, conhecer o senhor aí, mesmo que por enquanto virtualmente. Para mim é uma honra e uma gratidão estar aqui nessa manhã, podendo estar falando daquele que é tudo para nós, para aquele que é a nossa vida, para aquele que é o nosso tudo, que é a nossa salvação, que para mim é a minha razão do meu viver, né? E principalmente quando se fala de mente. Sabemos que para termos uma fé inabalável, para sermos verdadeiros de Cristo, tudo isso começa na nossa mente. Pois é a nossa mente que pensa, é o nosso pensamento que nos conduz para algo. E a gente vê que tudo que nós precisamos e fazemos começa logo na mente. Todo pensamento. Onde é que o pensamento vem? Vem na mente. E como os irmãos aí falaram, que mesmo com um problema na internet, mas eu estava acompanhando aqui um pouco, né, mesmo com esse trava, mas deu para ver. E Romanos 12, 2 fala dessa renovação da nossa mente. Agora, para quê? Para sermos capazes de viver e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. A Bíblia, como um todo, ela é completa em tudo para a nossa vida. A Bíblia, ela não falta nada, porque Deus, ele não erra, Deus sabe de todas as coisas. E tudo que nós precisamos está na palavra. E eu queria passar aqui para os irmãos, onde que está aqui em 1 Pedro, a partir do versículo 13, né? Tanto para os irmãos como para cada um que está aí ao vivo recebendo, dando as primícias a Deus nessa segunda-feira, nesse dia. Sabemos que para alguns é o início da semana de trabalho, e eu já declaro bênção do Senhor sobre a sua vida. Cada um que está aqui assistindo, nos ouvindo, que seja uma semana abençoada para vocês. Amém. E que em nome de Jesus
o Espírito Santo venha renovar a sua mente dia após dia. Porque a nossa renovação da mente, gente, é todos os dias. É uma coisa constante, né? E a palavra do Senhor aqui em 1 Pedro, versículo 13, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada. Olha só, mente preparada temos que estar. Prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É muito fenomenal toda a Bíblia, essa parte aqui, que o versículo 13 já começa assim: portanto, estejam com a mente preparada. O que é uma mente preparada? Temos que estar com a mente renovada em Cristo Jesus. Sabemos que Cristo, ele é a cabeça, ele é a mente, e nós somos o corpo. Então, se ele é a mente, nós precisamos ter ele. Ele é quem nós precisamos ter. Sabemos que vivemos em um mundo que tem problemas, que tem pessoas, infelizmente, más, pessoas que buscam outras coisas, mas nós temos que ter a certeza e estar firme em Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é a mente. Ele é a mente. Nós temos que estar alinhados na palavra de Deus. E como a gente consegue isso? Lendo a palavra. Quando vamos para a ciência fala que a nossa mente, ela pode ser recriada, ela pode ser reprogramada. E com leitura, com exercícios, com busca. Mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus para nos alimentar, para renovar a nossa mente, para termos uma mente preparada aqui, como ele fala aqui em 1 Pedro, né? Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Temos que estar prontos mentalmente. Porque tudo, gente, se inicia na mente. Tudo, todo início é na mente. A gente vê pessoas, eu conheço pessoas que, infelizmente, pela mente sofrem. Só pela mente. Só pela mente. Doenças emocionais, problemas emocionais, fica preso ao passado, fica presa a crenças limitantes, fica presa a pensamentos que nunca vai acontecer, nem aconteceu. A ciência deixa claro para nós que 85% das coisas que a gente pensa não vai acontecer. Olha só que forte. Ou seja, o restante é a nossa mente que fica criando. É a nossa mente que fica criando os problemas. É a nossa mente que fica induzindo para aquilo que não é. Claro, quando não temos uma mente renovada em Cristo. Porque Cristo está pronto para renovar. Ele está pronto. Ele foi quem fez a nossa mente. Ele foi quem criou. E será que quem criou não sabe cuidar? Eu vejo muitas pessoas procurando autoajuda, nada contra, porque é muito bom isso aí. Deus deu sabedoria ao homem para médicos, psiquiatras, neurocientistas, isso aí é fenomenal. Mas só que só buscam isso e vivem dependente de um remédio, de uma química, entende? Não é para você não procurar mais os médicos, não, em nome de Jesus, não vamos interpretar mal. É simplesmente, antes de você ir ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo, enfim, primeiro procura o Senhor. Fala: Senhor, eu eis-me aqui, Senhor. Me cura, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me guia, Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso ajudador. A Bíblia fala que ele é aquele que nos ensina. Então, ele vai fazer. Agora, para isso, nós temos que pedir. Nós temos que pedir. Esse é o nosso fazer. Porque tem a parte de Deus e tem a nossa. Entende? Então, Jesus, ele é a mente. Ele é o tudo. Ele é quem fez, ele é quem formou, ele é quem nos conhece. Sabemos que a mente, quando a gente nasce, uma criança, por exemplo, uma criança, ela vem com a mente nova, igual um computador. Igual um computador vem zerado. E ali a gente vai baixando os programas que a gente quer naquele aparelho. Mesma coisa é uma criança. Uma criança,
ela não nasce gostando de açúcar, por exemplo. Uma criança, ela não nasce gostando nem entendendo de nada. É os pais que vai ensinando, que vai mostrando. E ali eles vão guardando na mente. Por isso que temos que incentivar e falar desde cedo, principalmente para as crianças, de Cristo. Deixar claro para eles que Cristo é o centro. Que Cristo é aquele que transforma. Que Cristo é aquele que renova. Que Cristo é aquele que faz novas todas as coisas. Ele deixou na palavra dele: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E essa abundância, as pessoas pensam que é só dinheiro. Pensa que é dinheiro, pensa que vai enriquecer, que Cristo vai enriquecer também, que Ele é tudo. Deus faz tudo. Mas a prosperidade verdadeira que nós podemos ter é uma mente renovada. É uma mente que você não está preso a achismo, é um momento que você não está preso a uma religião, preso a pessoas, é um momento que você está focada em Cristo. Você está renovado para viver e comprovar a vontade de Deus. Você está renovado com a mente preparada, pronto para agir, como diz aqui em 1 Pedro. Temos que ter a certeza que tudo é na nossa mente. É muito fenomenal as nossas emoções. As nossas emoções é muito forte, é muito poderosa. Ela é quem decide algo por nós. Ela é quem decide. A ciência deixa claro que o que a gente vê, a gente está vendo aqui. Mas só que é a mente que está dizendo como que é. Isso é extraordinário demais. Então, gente, que cada um de nós possamos nos renovar cada vez mais. Você que está aqui nos acompanhando, nos assistindo, você possa entender que Cristo, Ele é aquele que faz, que Cristo, Ele é aquele que renova a nossa mente. O Espírito Santo, Ele está para nos ajudar, para nos renovar, para nos transformar, para nos guiar, para termos uma mente recriada em Cristo Jesus, para sermos cooperadores de Cristo mesmo, fazer a vontade dele, entender o porquê, entender o nosso propósito, saber a nossa missão aqui na Terra, missão de ajudar, de contribuir, de falar de Jesus, de levar esse Cristo para as pessoas, porque Ele é quem transforma. Deus é quem nos transforma. Deus é quem realiza obras maravilhosas. E Ele é o mesmo. Tem pessoas que pela mente, infelizmente, fica preso a tradições. Acha que é histórias aqui que tem na palavra. Acha que são fatos que aconteceram há anos, há tempos atrás, e não acontece mais. E eu garanto a você, acontece sim. Eu mesmo sou uma prova viva que existe um Deus poderoso, magnífico, e que pode, que faz todas as coisas. E que continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus da Bíblia. Ele é o mesmo Deus da Bíblia. Agora, cabe a nós, a nossa mente, como é que vai direcionar esse Deus. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas está com a mente ainda limitada, com a mente ainda crendo que o Espírito Santo não vai fazer, que Deus não vai fazer, que Jesus não faz, mas faz sim. Seja renovado, se deixe se renovar, porque tem a nossa parte, como eu falei anterior, temos que buscar, temos que correr atrás mesmo, se dedicar na palavra do Senhor. É impossível nós conhecermos Deus sem ler a palavra. É pela palavra de Deus que nós somos renovados. É pela palavra dele. Aqui, o apóstolo Paulo, na carta para Tito, ele diz assim: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha a mente de novo, né? Como a Bíblia fala na nossa mente. Ou seja, o apóstolo Paulo escrevendo aqui a carta para Tito e dizendo: não, isso é impuro para eles, eles não entendem tamanha graça, porque a mente está corrompida. Porque a mente e a consciência, o apóstolo Paulo bota mente e consciência. Então, há essa diferença na mente e consciência. Por isso que eles não estão entendendo as coisas do alto. Ele está fazendo aqui para nós, ele deixou para nós. Então, e ele continua, né?
Eles também afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos os negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ou seja, você só vai fazer a boa obra de Deus quando você for renovado, quando a sua mente estiver renovada em Cristo Jesus. Porque Ele foi quem nos fez. A Bíblia fala que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Está lá no início da Bíblia. Façamos a nossa imagem e semelhança. Então, eu e você, e cada um de vocês que está nos ouvindo, nós somos imagem de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Porque a Bíblia é fenomenal que fala, façamos. Entende? Então, não tem como ter uma mente errada, a não ser que não esteja renovada. Não tem como ter uma mente que esteja apegada aos padrões desse mundo, como fala em Romanos. Paulo também fala. E não se amolde aos padrões desse mundo, mas serem renovados. Porque a gente sabe que o mundo já é do maligno. E se deixarmos a nossa mente se padronizar ao mundo, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma mente do mundo. Não vamos viver os frutos do Espírito. Quando o apóstolo Paulo deixa lá, separado para nós, ditado de uma forma bem clara mesmo, os frutos da carne e do Espírito. Mas para isso, para vivermos os frutos do Espírito, para termos realmente uma intimidade com Deus, temos que ter, gente, uma mente renovada. Porque senão vai ficar no achismo. E Deus não é achismo. Deus não é eu acho. Deus não é emoção, só chorar, rupiar na igreja. Não, não é só isso, não. Deus é um sentimento, Deus é uma clareza, Deus é uma voz, Ele fala conosco, Ele nos direciona. Quando a nossa mente está renovada, a gente ouve a voz do Espírito Santo e é guiado por Ele. Quando você se deixa renovar, quando você se deixa ouvir a voz do Criador, Ele fala. Agora, se você estiver ainda nos padrões do mundo, a sua mente, sabe? Você pode ir à igreja todos os dias, você pode sentar na frente, você pode dar glória, você pode morar mais um pastor, mas nada vai acontecer. Porque quem faz é Deus. Porque quem faz é o Espírito Santo. Então, gente, e tudo isso é treinável. A nossa mente, ela tem que ser treinada. A ciência, quando a gente vai para a ciência, ela fala que a nossa mente, ela se recria. As pessoas que passou por muitos problemas, na infância principalmente, a ciência fala que desde o ventre da mãe, a gente já pega algumas coisas, já sente, já fica ali gravado em nós, mesmo que a gente não sinta assim, não veja visualmente, mas aquilo está dentro de nós. Mas só que o lado bom de tudo isso é que Deus fez uma mente que ela pode ser recriada, que a gente pode esquecer aquilo que passou, que a gente pode reprogramar com novas crenças, que a gente pode botar o que realmente vai nos edificar. E quem criou a ciência? Foi Deus. Deus é tudo. Quando Ele fala, eu sou, Ele é tudo. Não é só a ciência. A ciência é muito bom, fenomenal. Mas se formos só para a ciência, vai para remédios. Eles vão passar remédio para dormir, eles vão passar remédio para se acalmar, calmante, como eles falam. Não é só um calmantezinho. Não. O nosso ajudador, o Espírito Santo, Ele é quem faz a boa obra. Quando a gente se deixa, quando a gente se permite. Agora, temos que deixar. Temos que deixar. Por quê? Porque senão fica uma mente dividida. Aquela que ele fala lá em Tiago, uma mente dividida. Aquela pessoa que se olha no espelho e logo após que sai, esquece a sua face. Não, gente. Nós temos que ter a certeza que Deus, Ele é o nosso ajudador. Jesus já levou sobre Ele todos os problemas. Já levou a depressão, já levou a ansiedade, já levou a dor, já levou todos os problemas. Cabe a nós, seres humanos, cabe a nós, humanos, homens, tomar posse disso aí. Se apegar na palavra do Senhor. Entende? E eu declaro em nome de Jesus, cada um de vocês que está nos ouvindo, se apegar, ter essa certeza, dizer, não, eu não tenho mais nada, eu não tenho problema, eu posso até procurar um médico, mas primeiro eu vou procurar o meu Jesus, mas primeiro eu vou pedir ajuda àquele que já viu o futuro,
aquele que já sabe ao meu respeito, aquele que pode e que faz todas as coisas. Porque se você fizer isso, se for para você ir para o médico, ele vai te direcionar também. Porque o médico é lícito, gente. O médico, a medicina, a ciência não é proibido, não. Mas primeiro, devemos e temos que estar com Deus. Então tenha essa certeza. Você que está aqui nos ouvindo, você que está aqui nessa semana, as pessoas falam que a segunda-feira é um dia de peso, é um dia, eita, começou mais um dia de trabalho, meu Deus, para você ver, só a mente também. Se fosse terça-feira, era terça-feira, se fosse quarta, era na quarta, e assim é. Tudo é a mente. Você que está aqui, tenha certeza, convicção plena, que você é filho de Deus, que Deus te fez a sua imagem e a semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então toma posse do que é seu. Toma posse de uma mente renovada. Entenda que Jesus, ele ficou naquela cruz de 9 da manhã às 3 da tarde para isso. Ele veio para isso. Ele veio para nos salvar. Ele veio para para fazer novas todas as coisas. Agora cabe a nós termos essa fé. E a fé é na mente. Mas se ficar, não, mas isso foi antigamente, mas isso foi no passado, isso foi no tempo da Bíblia. Gente, Bíblia não tem tempo não, gente. A Bíblia se renova a cada dia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela se renova. Ela se renova todos os dias. Se você ler um versículo, todos os dias esse versículo vai falar com você. Igual o irmão Sidney aí falou que tem já 4 anos em um versículo. Ou seja, todos os dias, se você lê Deus vai falar contigo de uma forma diferente, porque ela se renova. Agora, para isso, temos que ler. E depois da leitura, praticar. Porque não adianta só lermos. Vai ser um livro normal. Mas se ler e praticar, aí sim. Se você pegar uma passagem dessa aí, de Romanos 12, 2 ali, onde foi citado aí no início, e não se conformeis com os padrões desse mundo, mas seja transformado pela mente. Gente, isso aí já é uma transformação incrível na sua vida. Já é uma transformação incrível. E essa live Café com Palavra vem transformando pessoas. Vem toda segunda-feira aí, direcionada pelo Espírito Santo do irmão Sidney Cordeiro, né? Porque está transformando, está ajudando pessoas. Você que está aqui, Deus vê. Ele diz, olha só, olha o compromisso dele qual é. É comigo. É comigo. Eu sei que cada um de nós temos compromisso. Mas você está se deixando, você está se fazendo presente, onde tem pessoas falando de Deus, onde tem pessoas ali direcionando para a palavra, onde tem pessoas ali falando daquele que é a solução. Deus é a solução. Deus é o remédio. Deus é a cura. Basta a gente tomar posse e basta a gente buscar. Basta a gente chamar. Ele vai fazer por nós. Porque Ele é o eu sou. O Salmo 91 diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele vai te responder. Ele vai fazer. Basta a gente crer. E para crer, é na mente, no coração. A Bíblia fala muito em coração. O coração é nossas emoções, quando a Bíblia menciona a palavra coração. Não é exatamente o músculo. Não é o nosso órgão, o coração. Não. É as emoções. Porque a Bíblia, Deus já entende. Ele sabe se meus filhos estiverem na emoção, ele não vai ouvir a voz do Espírito. Ele não vai ouvir. Se ele estiver amoldado aos padrões do mundo, ele não vai estar com mente renovada. Por isso que ele deixou para nós que sejamos renovados. Que cada um de vocês possam ser renovados dia após dia. E lembre-se, é um treinamento. Não é só hoje, não. Não é só segunda-feira, não. É segunda, terça, quarta, sábado, domingo, todos os dias. Todos os dias, leitura bíblica, renovação da mente. A palavra de Deus deixa claro que a gente aprende como? De ouvir a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, lê, pratica. Vai à casa do Senhor. Esteja presente onde Ele está. Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu declaro para cada um de vocês aqui, ó, essas 15 pessoas que estão aqui nos assistindo e ouvindo, sendo uma semana abençoada. Uma semana que você terá surpresas dos sobrenatural.
E lembre-se, seja guiado pelo Espírito Santo, leia a Bíblia, tenha uma mente renovada, recriada em Cristo Jesus. Porque só Ele é quem pode fazer o tudo. Só Ele é quem pode fazer o tudo. Em nome de Jesus. Então, gente, já deu aqui 8 horas. Não passa muito aqui o horário. Meus irmãos, um prazer imenso estar com vocês. Para cada um aqui também está nos acompanhando. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por esse carinho, por estar todas as segunda-feiras aí com Sidney Cordeiro. E eu tenho certeza que todas as segunda-feiras Deus fala algo sobrenatural ao seu coração. Agora é só a gente colocar em prática e viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Que essa vontade é a dele. Amém, amém. Sidney, seja guiado aí, a palavra está com você, porque senão a gente passa muito aqui o horário do pessoal. Gratidão, gratidão, meu irmão Luiz Carlos, pela palavra, pela direção do Espírito Santo. Tenho certeza que todos foram edificados aqui com essa palavra poderosa. Café com palavra toda segunda-feira. Isso é proposta de Deus, amado. Isso é proposta de Deus. Não está aqui toda segunda-feira, não é para estar com nosso irmão aí falou nas telas, né? Mas sim, com um propósito do Espírito Santo se edificando, com um propósito de começar o primeiro dia da semana para muitos, deixando a premissa de Deus em primeiro lugar. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que eu estou sendo muito edificado. Quem mais edificado através dessa palavra sou eu, porque eu começo a ouvir mais ela antes, eu começo a escutar antes. Meu ouvido está bem mais perto da minha boca do que na sua. Então, creio que você também está sendo edificado, vocês aí nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube. E eu quero dizer para vocês, queridos, renovamente é viver o nome de Deus. Renovamente é você largar o seu passado. Renovamente é você permitir viver o extraordinário de Deus. Porque Paulo é muito claro nas suas cartas. Renovai a vossa mente. Quando Paulo vai ali nos Efésios dizer, eu entendo que vocês estão congregando, eu entendo que vocês são um povo de fé, eu entendo que vocês estão lendo a Bíblia, mas você precisa renovar a sua mente. Eu vejo pessoas, às vezes, quando abrem a boca, queridos, a gente vê o que está saindo dentro. A Bíblia diz que a boca salva, o coração está cheio. Então, aquilo que desce para o coração é o que você está acionando a sua mente. Então, a sua mente ela precisa passar pelo processo de renovação. E renovamento, como o irmão Luiz falou, é um processo, é algo constante, é todo dia, até que ela chegue ao ponto de equilíbrio nas suas decisões. Não fale aquilo que você não quer ouvir. Não permita que a sua boca, a sua língua venha falando aquilo que você depois vai ter que colher tudo que você está plantando. Porque a língua, a Bíblia diz que a língua, ela tem o poder de edificar, mas também ela tem o poder de matar. Então, assim, você precisa ter cuidado. Você precisa permitir a renovação da sua mente para que você fale somente o que o Espírito Santo vai lhe direcionar a falar. Como Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, né? A gente está falando um pouco antes a algo da carne, e no versículo 22 está falando dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é andar em Espírito e viver em Espírito. Não tem como você andar em Espírito e estar falando bobagem, está falando coisas que não agradam a Deus. Então você precisa entender, será que eu estou falando algo que está agradando ao Espírito Santo? Será que está saindo da minha boca? Está agradando a Deus? Ou eu estou agradando a minha carne? Porque, querido, eu acho muito forte esse versículo quando Deus diz, resistir o diabo que ele fugirá. Mas com relação à carne, ele diz, fuja você. José fugiu com relação à carne. Você e eu precisamos fugir. Nós precisamos morder a nossa língua. Nós precisamos permitir a renovação da mente para poder eu e você viver no Espírito Santo de Deus e andar no Espírito. Porque nós precisamos entender, querido, não tem como você viver muitos anos no mundo, alimentando a sua mente muitas coisas que não agradam a Deus, você se converter e você achar que é no primeiro mês ou no primeiro ano que você vai ter uma mente robusta, que você vai estar com um ponto de equilíbrio no Espírito. Não, é um processo. É um processo, precisa praticar todos os dias a palavra de Deus, precisa ouvir a palavra todos os dias, precisa esmurrar carne. Paulo diz, eu morro para mim todos os dias que renasço, e renasço para Cristo. Morrer para mim
é não falar aquilo que a minha carne quer falar. Morrer para mim é abrir mão daquilo que muitas das vezes vai agradar a carne, mas não agradar o Espírito. Então, renova a mente, renova seus hábitos, renova seus costumes, larga o passado que não te edifica, larga aquilo que não traz edificação para você. É fácil se cordeiro, não, Jesus prometeu muita fácil para ninguém, mas é possível, tudo é possível quem crê, tudo é possível quem crê quando você abre mão de coisas que não estão edificando a tua vida, quando você abre mão de coisas que não traz nenhuma edificação para o Espírito Santo, aí sim você já está renovando a mente. Quando você larga aquilo que não agrada a Deus, aí sim você já está renovando a mente. Quando você pratica todos os dias, lê essa palavra. Porque, amados, eu digo uma coisa para vocês. Não existe outra forma de renovamento que não seja através da palavra de Deus. Ama a ciência, gosto muito da ciência, mas a ciência tem que dar a palavra em primeiro lugar. Porque se não tiver palavra, não tem renovação da mente. É muito importante a gente entender, porque a palavra de novamente, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então é importante você ler muitos livros, é importante você fazer curso, é importante você participar de imersões. Mas primeiro a palavra de Deus, primeiro está lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês que estão conosco ainda nesse momento, aí já é 8h06, né? Estamos passando um pouquinho aqui, mas pelo propósito. Eu quero dizer para vocês, queridos, é muito bom estar aqui com vocês todas as segunda-feiras, nessa live, Café com Palavra. Eu convido a você, na próxima live, segunda-feira, que vai ter às 7 horas da manhã, convidar pessoas, amigos, familiares. Eu sei que é desafiante, amado, acordar cedinho, acordar às 6 horas, 5 horas, para vir participar do live, mas isso é edificante, isso é renovar a mente, isso é renovar os hábitos, é viver o novo de Deus. Então, convide mais pessoas. A próxima sexta-feira, 7 horas da manhã, estaremos aqui novamente, ouvindo e aprendendo mais do Senhor com essa palavra poderosa. Quero aqui agradecer aos convidados aí, Luiz Carlos, também Damasceno. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Vocês estão aqui ouvindo e aprendendo, trazendo palavras para nos edificar. E que Deus continue abençoando ricamente a vida de todos vocês, meus irmãos. Quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa live, alguns que já passaram, outros que estão aqui conosco até nesse momento. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu quero aqui estar encerrando com oração e agradecendo ao Senhor, deixando com chave de ouro aqui com oração, que todos vocês possam entender que a nossa vida, ela é de Cristo, que a nossa mente, ela é de Cristo, e nós somos de Cristo. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar comigo aí. Deixa o Espírito Santo fluir no teu coração, como ele vai fluir aqui também no meu. Pai, eu te dou graças, ó Deus, por mais uma live. Te dando graças, ó Pai, pela renovação da nossa mente. Te dando graças, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui presente, ó Deus. Eu te rendo graças, Pai, porque eu sei que essa palavra, ela está sendo renovada na mente de pessoas que estão aqui nos ouvindo, Pai, nessas redes sociais. Eu rendo graças, ó Deus, por tua palavra, nós temos acesso livre à tua palavra, meu Pai. Rendo graças pela mente renovada em Cristo Jesus. Eu rendo graças pela segunda-feira extraordinária. Eu rendo graças, Pai, porque eu creio. Eu creio, Pai, em curas divinas, Pai. Eu creio na unção de cura que opera nesse lugar, Pai. Eu creio, Pai, em curas espirituais. Eu creio, Pai, uma mente curada, uma mente renovada. Eu creio, Pai, uma semana do extraordinário. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Transformação da mente. Hábitos sendo renovados. Costumes sendo jogados fora. E o Senhor, através do Espírito Santo, transformando a mente, a vida dessas pessoas que estão aqui, nessa live Café com Palavra. Pai, eu te dou graças pela uma semana ricamente abençoada. Eu te rendo graças e apresento a vida de cada um deles. Eu apresento os seus familiares, Senhor. E eu declaro cura divina, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, cura divina. Eu declaro pelo extraordinário de Deus, cura divina, prosperidade sobre a vida deles. Eu declaro uma semana ricamente abençoada. Eu declaro, Pai, o teu extraordinário sobre a vida de cada um que esteve e que está aqui presente nessa live Café com Palavra. Pai, nós te rendemos graças, meu Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados, minha eterna gratidão a todos vocês por estar nesse momento, nessa live Café com Palavra. Gratidão a todos vocês que estão aí
Acompanha lá nas redes sociais. Essa live vai ficar gravada lá no canal do YouTube, também no Instagram. Tenho certeza que você vai ser guiado aí pelo Espírito Santo, vai estar enviando ela para alguém que não pôde estar presente. Mas envia, queridos. Vamos anunciar o Evangelho. Vamos anunciar as boas novas. Porque é assim que o nosso Senhor nos ensina e é assim que nós vamos continuar fazendo até Jesus voltar. Minha gratidão a todos vocês. Um abração ao Luiz, um abração ao Damásio e a todos vocês que estão aqui conosco. Que Deus continue abençoando o caminho.